Queridos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha nessa noite pelas nossas plataformas, pelo nosso Facebook, pela página da nossa igreja no Facebook ou aí no YouTube. A gente tem tido um probleminha de conexão do sinal da nossa internet e aí naturalmente tem em um momento ou outro travado, tanto no YouTube como aqui no Facebook. E aí espero que os irmãos, que têm nos acompanhado e que tenham as duas plataformas possam estar nessa migração de uma para outra, acompanhando e vendo aquilo que está melhor naquele momento, pela nossa transmissão aqui, tá certo? Mas é uma alegria ter vocês acompanhando a nossa transmissão aqui nas nossas redes sociais. Tem sido sempre uma oportunidade de meditarmos na palavra do nosso Deus, de louvarmos ao Senhor, de refletirmos sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas, Nós acabamos de ter esses momentos de louvor, acabamos de cantar essa belíssima canção, relatando e mostrando que Jesus é o nosso melhor amigo e é nele que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança. É no Senhor que nós devemos alimentar e fortalecer a nossa fé. Queridos, hoje nós tivemos aqui pela manhã, aqui no templo, quem está a nos acompanhar aí pelas redes sociais, pelas plataformas Facebook e o YouTube, sabem que, talvez não sabem, melhor dizendo, que nós estamos no nosso templo. Não é só os irmãos que estão com a gente desde manhã, nos ajudando aqui na transmissão, na condução do culto, mas nós estivemos de manhã e agora à noite também aqui no nosso templo, nesse momento de celebração ao nosso Deus, trazendo à nossa memória esse fato tão significativo da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus, A cristandade, nesse período, nessa data, nesse dia, celebra a ressurreição de Cristo. E nós estivemos um pouquinho pela manhã já refletindo sobre isso, com base lá no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. E hoje eu quero à noite também aqui nesse momento dar continuidade a essa nossa reflexão sobre a ressurreição de Jesus, e para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, do versículo de número 1 até o versículo de número 28. 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 1 até o versículo de número 28. Você que nos acompanha também aí em sua casa, com a sua família, nesse momento também poderá abrir a sua Bíblia, ler com a gente, refletirmos e meditarmos sobre esse texto da palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo 28, e nos diz assim o texto sagrado: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais
do que todos eles. Agora, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, não seja eu ou sejam eles, assim pregamos, aliás, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim, porque assim como em Adão todos morreram, ou todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Queridos, o sábado, após a morte, crucificação e sepultamento de Jesus, foi um dia de silêncio, um dia de abatimento por parte dos discípulos de Jesus. Afinal, eles tinham perdido, de certa forma, porque ele tinha morrido e tinha sido sepultado, o grande mestre, o grande líder, aquele que apregoou a renúncia, a abnegação de absolutamente tudo para segui-lo, e agora está ele lá, pendurado numa cruz, ou após pendurado numa cruz, estava ele sepultado, e estava aqueles que seguiram a Cristo, que abandonaram suas vidas, que renunciaram absolutamente tudo, estavam agora de uma certa maneira sem um norte, sem uma liderança, sem a figura presencial, física daquele que era o Senhor e mestre deles. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente encontra de uma certa maneira o abatimento, a desesperança por parte de dois dos discípulos de Jesus, quando eles, a caminho de Emaús, eles dizem assim: e nós esperávamos que Ele, que ia trazer a redenção para Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Esse era o pensamento de dois dos discípulos de Jesus. Nós esperávamos que Ele ia trazer a redenção a Israel, e hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Do ponto de vista humano, queridos irmãos, a morte de Jesus, o seu sepultamento, aparentava fracasso, o término, o fim de uma história. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que de fato Jesus estava
ressurreto, Jesus estava vivo. Jesus passou 40 dias com os seus discípulos, mostrando que ele havia sido erguido dentre os mortos, que ele não estava mais ali, como nós lemos pela manhã, quando Maria Madalena, outra Maria, algumas mulheres foram ao sepulcro e ouviram um anjo dizendo assim: olha, vocês estão procurando a Jesus, ele não está aqui, ele ressurgiu, ele está vivo, conforme naturalmente ele havia proclamado, ele havia dito. Então Jesus, depois de 3 dias, estava vivo, ressurreto, estava ali com os seus discípulos, esses mesmos que inicialmente relataram para o próprio Jesus que havia uma certa desesperança, porque eles aguardavam a redenção vinda por parte dele. Já era o 3º dia, quando Jesus se manifesta a eles, eles então questionam como é que não nos ardia o coração enquanto ele expunha as escrituras para a gente. Esse era o sentimento daqueles discípulos que estavam ali a caminho de Emaús. Mas eles tiveram a felicidade de contemplar o Jesus ressurreto, vivo. Não só eles, mas todos os outros discípulos, conforme o texto que nós acabamos de ler. Queridos, a ressurreição de Jesus, ela foi sempre um objeto de uma certa rejeição, de uma certa dúvida. A gente encontra já no iniciozinho do cristianismo opositores à crença na ressurreição de Jesus, como por exemplo os gnósticos. O gnosticismo, uma seita, um movimento herético tão perturbador no 1º século, naturalmente negava a ressurreição de Jesus. E eles naturalmente, com aquela premissa básica de que a matéria é ruim, é má, e que a parte material é boa, eles não criam e não professavam que Jesus de fato tinha um corpo físico, consequentemente, como acreditar na ressurreição dos mortos. João, na sua primeira carta, combate isso, dizendo que aquele que nega que Jesus veio em carne, não apenas veio em carne, mas ressuscitou com um corpo transformado, glorificado, este não tem o Espírito de Deus. E aí, queridos irmãos, ao longo da história do cristianismo, muitos outros movimentos foram surgindo e se opondo à doutrina maravilhosa da ressurreição de Cristo. Exemplo, o movimento espírita, a doutrina da reencarnação, uma alternativa oferecida no sentido de que a matéria ela sempre está num processo de decomposição, mas ao mesmo tempo o espírito está num processo evolutivo, encarnando em vida após vida, até naturalmente conseguir purificar-se. Enfim, as religiões afro-brasileiras, que também tratam e negam naturalmente Jesus como esse que ressurgiu dentre os mortos, esse que está vivo fisicamente, corporeamente. O candomblé, por exemplo, representa Jesus como um dos orixás, mas especificamente Oxalá, que atua como o espírito mais avançado da hierarquia dos orixás. Já que os orixás não têm corpo físico, Jesus no candomblé não pode ser também alguém que ressuscitou, que ressurgiu. A ressurreição física de Jesus é também negada pelas testemunhas de Jeová, de forma que a gente pode compreender e contemplar que não só lá no 1º século com o gnosticismo, mas com outros movimentos e outras religiões ao longo dos anos, a ressurreição de Cristo sempre foi objeto de descrédito, de incredulidade, de rejeição, de negação. Mas o que é que a história da igreja nos diz? O credo apostólico, o credo dos apóstolos, esse
primeiro documento formulado lá nos primórdios da cristandade, quando era uma expressão, não é, de declaração, uma declaração de fé. Ele diz: creio na ressurreição dos mortos, creio na ressurreição do corpo. E naturalmente, queridos, a tradição cristã, ela tem sido unânime em reconhecer e em contemplar a ressurreição de Cristo Jesus. No Antigo Testamento a gente encontra alguns textos também que falam sobre essa literalidade ou essa veracidade da ressurreição de Jesus, mostrando que o Messias, ele viria, nasceria, sofreria, morreria, mas também ele ressuscitaria ao terceiro dia. E no Novo Testamento, queridos irmãos, esse é um fato anunciado, narrado, sem nenhuma dúvida, como algo consumado, não objeto de dúvida, de incredulidade, de negação, mas como objeto de fé. E ele declarou isso durante o seu ministério. Jesus, ele predisse a sua morte, ele anunciou que padeceria na mão de muitos, mas ao mesmo tempo ele disse que ao terceiro dia iria ressurgir dentre os mortos. A gente precisa lembrar, queridos, que a ressurreição, ela é registrada nos evangelhos não como um fato simplório, comum, ordinário, mas ela é registrada como um milagre. E pela manhã nós estudávamos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, e nós víamos que lá o evangelista Mateus descrevia que Jesus foi ressuscitado, foi ressurreto dentre os mortos, porque um anjo do Senhor veio e removeu aquela pedra. O sepulcro estava vazio quando aquelas mulheres chegaram ali, mostrando naturalmente que ele ressurgiu pelo poder de Deus. Milagre. E segundo, queridos, a ressurreição de Cristo, ela é nos evangelhos narrada e retratada não como um mito, não como uma invenção, não como uma história. Ela é narrada como um evento histórico, literal, real, concreto. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus ou os Evangelhos, nós vemos que os religiosos daquele período temiam, porque Jesus falava sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E os religiosos temiam que na madrugada, na noite, os discípulos de Jesus fossem lá ao sepulcro, removessem a pedra, tirassem o corpo de Jesus, ou seja, roubassem o corpo de Jesus, para depois espalhar a notícia que ele havia sido ressuscitado dentre os mortos. É tanto que pediram a Pilatos guardas, para que aquele sepulcro ficasse bem protegido. Mas Mateus nos descreveu que os guardas ficaram aterrorizados, em estado de morte, não puderam se opor, porque ali não era um homem, não eram homens que estavam promovendo aquele feito, era o próprio Deus. De forma que os evangelistas não tratam, e a Bíblia não trata a ressurreição de Jesus como um mito, como uma invenção, como algo que foi criado, uma história, mas tratam como algo real, concreto. E esse texto específico, queridos irmãos, de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trata especificamente e objetivamente sobre a ressurreição de Jesus. Alguns acreditam que esse capítulo 15, ele funcionava como uma espécie de um credo, como uma espécie de declaração daquilo que a igreja primitiva cria a respeito da ressurreição de Jesus. E o que nós podemos contemplar nesse credo do capítulo 15 de 1 Coríntios? O que é que nós podemos enxergar aqui? Primeiro, queridos, que a igreja professava e cria na morte de Cristo. Percebam no versículo
de número 3, quando o apóstolo Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa era a certeza que a igreja primitiva tinha, de que Cristo de fato tinha sido pendurado, tinha sido colocado naquele madeiro, e tinha sido feito isso de forma propositiva ou proposital. Ele tinha uma razão pela qual ele estava ali: morrer pelos nossos pecados, ou seja, sofrer a punição pelos nossos delitos, pelos nossos erros. Isso nos aponta, para a realidade conectada a essa primeira lição, que era o valor expiatório da morte de Jesus. A morte de Jesus é a garantia, a certeza do perdão dos nossos pecados. A gente inclusive tratou disso na sexta-feira, no nosso momento de culto aqui, falando que a crucificação é o cerne, é o centro do evangelho, da pregação, porque Jesus lá estava conquistando o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados foi obtido mediante a morte de Cristo, porque Ele, sendo justo, ainda assim disponibilizou a sua vida, doou a sua vida, deu a sua vida para morrer e assim ser o sacrifício que agradava ao Pai e que expiava, que pacificava, que apaziguava a nossa relação com Deus. A igreja confessava, queridos, que Jesus de fato tinha sido sepultado. Percebam no versículo de número 4, quando diz: e o qual foi sepultado. A igreja entendia e acreditava e via que de fato Jesus tinha sido enterrado, sepultado, como qualquer outra pessoa que falece, que morre. Mas ao mesmo tempo, a igreja acreditava que ao terceiro dia ele havia sido ressurreto dentre os mortos. Percebam ainda o versículo de número 4, quando nos diz: e ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitou ao terceiro dia. A gente tem visto aí, você certamente que nos acompanha, se não postou na sua rede social, mas certamente você viu em alguma outra, a expressão de que o túmulo está vazio, mas o trono não. O túmulo está vazio, mas o trono não. De fato, queridos, quando nós lemos esse texto, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, nós contemplamos a verdade de que o túmulo está vazio. Jesus não ficou retido, preso, impotente diante da morte, mas ele ressurgiu ao terceiro dia, ele vivo está. E é claro, queridos, que a igreja entendeu, acreditou que tudo isso aconteceu conforme as Escrituras, a palavra de Deus, a profecia de Deus. De manhã eu enfatizava isso também, porque é a mesma expressão que aparece lá em Mateus 28, que Jesus ressuscitou. O anjo diz a Maria Madalena: Maria, olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou como ele havia dito. Inclusive eu aproveitava aquela oportunidade para ressaltar a centralidade da palavra, a confiabilidade das Escrituras Sagradas, no sentido de entendê-la como a profecia de Deus para as nossas vidas. Tudo que há na palavra de Deus tem se cumprido e haverá de se cumprir, porque a palavra de Deus é verdadeira. Sei que esta palavra é verdadeira, já dizia uma canção antiga nossa. Queridos, e Paulo então, após declarar tudo isso, e o argumento central de Paulo é que a ressurreição de Jesus é garantida, é confirmada, é atestada, é comprovada pela própria Escritura. Esse é o primeiro fundamento pelo qual a ressurreição de Jesus deve ser crida, aceita por nós, é porque a própria Escritura atesta, comprova, relata esse fato. Mas Paulo prossegue no seu conjunto de confirmações
a respeito da ressurreição de Jesus. E aí vai citando algumas testemunhas. Primeiro, ele apareceu a Pedro, versículo de número 6, versículo de número 5. Primeiro apareceu a Cefas. Versículo de número 5 ainda, depois aos 12 discípulos. Versículo de número 6, depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Essa expressão dormem, Paulo usa aí uma figura de linguagem, o eufemismo, para suavizar, para não usar o termo morte, mas os que dormem, aqueles que já morreram. Essas pessoas, e aí Paulo diz, eles sobrevivem, a maioria sobrevive até agora. Qual era a finalidade de Paulo? Olha, a Escritura atesta que Jesus ressurgiu. Cefas viu Jesus porque ele se apresentou a ele. Depois os 12, depois mais 500 pessoas que estão vivas e que poderão atestar, confirmar esse relato. E Paulo continua no versículo de número 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e por fim ele acrescenta que tinha sido visto por ele mesmo. Versículo de número 8, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo está fazendo referência àquele momento em que ele caminhava a Damasco e o Senhor Jesus se apresenta a Paulo e ali o transforma, muda radicalmente a vida daquele que era perseguidor da igreja e agora se torna um propagador desse evangelho, agora se torna um plantador dessa igreja que outrora ele procurava devastá-la. O argumento aqui, queridos, que Paulo então nos traz é de que de fato a ressurreição de Jesus é um evento histórico, real, concreto, digno de aceitação, de confiança, de fé, de crença, porque ela atesta e traz segurança para uma esperança futura. Se você continuar percebendo e lendo o texto, você vai ver que Paulo usa justamente esse argumento. Ora, se Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, se ele foi visto em seu estado de ressurreição por Cefas, por Pedro, depois foi visto pelos 12, depois foi visto por mais 500 testemunhas, depois por todos os apóstolos, depois por Tiago, depois por mim, como que um nascido fora de tempo. Se isso é verdade, a nossa esperança, ela não é uma esperança que poderá ser frustrada, porque Cristo é a garantia, e a ressurreição de Cristo é a garantia, é o penhor, é a certeza de que um dia todos nós também haveremos de ressurgir dentre os mortos. Mas ao mesmo tempo, o argumento do apóstolo aqui nos diz que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os homens mais infelizes. Por que somos os homens mais infelizes? Porque a morte física, não crendo na ressurreição de Cristo e consequentemente na nossa, que cremos nele, a morte física, ela é um ponto final, um término, é o fim da existência. Quando a Bíblia não trata sobre isso, a Bíblia fala de uma eternidade, ou vida ou morte. E aí o apóstolo prossegue nesse argumento, não é? Mostrando que a ressurreição de Jesus é a garantia, é a certeza da nossa ressurreição e o fundamento pelo qual a nossa esperança, ela não é uma esperança que pode ser frustrada, pelo contrário, é uma esperança bendita. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, ele contemplava a igreja numa situação de profunda
perseguição, Império Romano perseguindo, matando cruelmente, tirando a vida de diversos discípulos de Jesus. E Pedro então escreve a sua carta para consolar, para encorajar os crentes. E ele usa justamente esse argumento: nós temos uma esperança bendita. E qual é essa esperança? É a esperança que Jesus ressurgiu, de que Jesus está vivo e que Ele está preparando um lugar para cada um daqueles que creem nele. E assim Pedro encoraja os irmãos que estavam enfrentando sofrimento, perseguição, por que não dizer enfrentando a própria morte, mas confiados, fundamentados numa esperança bendita que era a vida eterna com Cristo Jesus. Não diferente do próprio apóstolo Paulo. Não diferente do próprio apóstolo Paulo, quando ele disse que os sofrimentos desta vida presente, desse tempo presente, não podem ser comparados com aquilo que está reservado e preparado para todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus. Eu quero finalizar, queridos, ressaltando que a ressurreição de Jesus é este evento histórico, real, concreto. A nossa fé, a nossa esperança está fundamentada nessa verdade maravilhosa. Nesse próprio capítulo de número 15, o apóstolo vai prosseguir nessa argumentação, no final, dizendo que é necessário que o corpo corruptível se decomponha e volte ao pó de onde ele veio, mas ao mesmo tempo é necessário que isso aconteça para que ele seja revestido de incorruptibilidade, seja revestido de eternidade, e assim possamos viver eternamente na presença do Senhor. E ele então faz uma pergunta extremamente oportuna, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós estamos hoje a celebrar esse evento magnífico que nos garante, que nos conforta, que nos encoraja, que se porventura a morte física chegar para mim e chegar para você, não é o fim. Porque ele mesmo disse, Jesus: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Devemos crer em Cristo, devemos professá-lo como Senhor e como Salvador das nossas vidas, e vivermos crendo nessa verdade maravilhosa da sua ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. Ele está vivo e está sentado no trono, governando todas as coisas. Volto a citar a frase de que o túmulo está vazio, mas o trono não. O túmulo está vazio, mas o trono não. Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, Ele está assentado no seu trono, governando absolutamente todas as coisas, porque Ele é um Deus vivo, que ressurgiu dentre os mortos e que subordinou todos os seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia nessa verdade maravilhosa. Hoje celebre a ressurreição de Jesus e professe a fé, não num Cristo que está pendurado numa cruz, mas num Cristo que venceu, que ressuscitou, que está vivo. Louvado seja o nome do nosso Deus.